nós estamos muito felizes porque já conhecemos o projeto, conhecemos um pouco da atuação e não vou me delongar mais, vou passar a palavra e à vontade. Muito obrigado. Bom dia. Vocês nos cativaram, por isso nós os amamos profundamente. Essa é a finalidade do Espiritismo na face da terra. Que vos ameis uns aos outros, disse-nos Jesus em momento de rara oportunidade. Por esta razão é que nós estamos vivendo, nesse momento, uma experiência singular. Nunca poderíamos imaginar que o projeto Manuel Filomeno de Miranda viesse a um centro espírita fazer uma abordagem a respeito da mediunidade nas crianças. Como é natural, é uma temática palpitante e muito oportuna para ser examinada com atenção, que, segundo a doutrina espírita, nos oferece para refletir. A primeira pergunta que devemos fazer é: quem é a criança? Perguntemo-nos, quem é a criança? O que diz o Espiritismo? A criança é um espírito reencarnado que retorna ao palco da vida para a continuidade do seu processo intelecto, moral, espiritual. Por isto, merece uma atenção especial, principalmente dos pais, porque aos pais Deus colocou esta criança para viver na intimidade familiar, a fim de receber uma educação compatível para o seu processo de aperfeiçoamento pessoal. Por isto, a educação, que a doutrina é eminentemente educativa, nos instrui de que, desde a fase infantil, os pais devem ter um cuidado especial de acompanhar atentamente todos os detalhes do comportamento dos seus filhos. Já Filomeno de Miranda, no seu livro Temas da Vida e da Morte, ele diz que essa fase é importantíssima para preparar o futuro médio, a fim de que ele, quando a mediunidade desabrochar, ele saiba conduzi-la de forma saudável, a fim de colher os frutos desta faculdade que Deus colocou em germe na consciência individual de todos os seus filhos. A origem da mediunidade, é preciso que se diga, ocorre na consciência humana. Daí, dos seus mecanismos, é que a mediunidade vai gradativamente acontecendo, porque ela é evolutiva, até o momento de surgir o instante da chamada mediunidade ostensiva, que é aquela que todos nós um dia vamos ter que nos defrontar para a nossa utilização. A mediunidade é, sobretudo, uma faculdade que promove a ascensão moral e espiritual do ser humano. Não é somente para comprovar a sobrevivência, nem atender os espíritos sofredores nas reuniões mediúnicas. Essa é
a nova mentalidade que a equipe do projeto Manuel Filomeno de Miranda está buscando introduzir no seio do nosso movimento espírita. A questão da qualidade na mediunidade não é novidade do projeto, já foi focalizada por Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, dizendo da qualidade de objetivos, da qualidade de pessoas, da qualidade de direção, da qualidade de resultado. Portanto, a mediunidade é, na realidade, uma faculdade natural. Como muitas pessoas às vezes interpretam precipitadamente, a mediunidade não é propriedade do espiritismo, ela é um patrimônio da própria humanidade terrena. Portanto, a criança merece uma atenção especial dos seus pais, porque ela traz na sua seiva íntima uma série de tendências, de inclinações, que são, às vezes, boas, às vezes medíocres, às vezes negativas. Portanto, na questão educacional da criança, os pais têm uma responsabilidade muito grande, porque Deus deu essa missão, é uma missão que os pais não devem nunca desconsiderar. Portanto, esse introito, essa introdução, é para que nós tomemos ciência e relembremos essas particularidades, nós que somos pais, e que por isso mesmo temos que, de vez em quando, recordar essas concepções espíritas para nos tirar de falsas ideias. A criança traz uma programação que foi devidamente estruturada no mundo espiritual pelos seus guias e que ela participa, porque conforme está na própria doutrina, a escolha das provas é feita pelo espírito junto aos seus guias espirituais. É examinada a sua folha de serviço, os seus débitos e os seus créditos. E essa programação é baseada justamente nesse princípio, porque o Espiritismo está mudando essa concepção que nós trazemos do tradicionalismo religioso, que quando estamos passando por problemas, dificuldades e sofrimentos, se considera uma punição, um castigo. Não é nada disso. Na realidade, o sofrimento, a dor, é uma lei de equilíbrio para que nós possamos aquilatar a nossa atitude correta de refazer com as mudanças necessárias do nosso procedimento moral, a nossa conduta na vida de relação e na convivência, principalmente na família, porque o Espiritismo faz uma abordagem dos laços de família na lei de sociedade que devemos ter o cuidado de examinar com muito carinho, com muito cuidado. Por isto mesmo é que nós devemos ter esta atenção especial. Às vezes existem momentos que nos chamam a atenção e ficamos surpreendidos. Por que os pais rejeitam os filhos? Será que existe uma causa por detrás disso? Primeiro, a causa é o egoísmo, é o primeiro problema. Depois, é uma aprovação para os filhos. Tudo que nós fazemos ao nosso próximo, contra a lei de Deus, nós temos que recompor o nosso procedimento, atuando
na faixa de fazer o bem, porque o bem é tudo que é conforme a lei de Deus, e o mal é tudo que lhe é contrário. Esses momentos explicativos é de fundamental importância para uma análise mais aprofundada a respeito da questão da mediunidade na criança. Muitas pessoas ainda reagem. Por que as crianças sofrem? Crianças que nascem de berço com problemas incuráveis, como câncer e outros mais, e muitos pais, porque desconhecem a doutrina espírita e, consequentemente, a lei de causa e efeito, ficam revoltados, dizendo que aquilo não pode ser aceito, porque Deus está sendo injusto. Se conhecesse o Espiritismo, como somos nós que pais espíritas o somos, nunca vai se rebelar e revoltar contra esta circunstância, porque sabe que por detrás desse momento difícil, de sofrimento do nosso filho, que é a alma da nossa própria alma, nós vamos chegar à conclusão que aquela situação é transitória e que o espírito reencarnado vai retirar o proveito necessário para se recompor diante da sua própria consciência. Porque não é Deus o absoluto que nos julgam, informa-nos o Espiritismo. É a consciência individual de cada um de nós. E Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Essa circunstância do conhecimento espírita é muito importante para que nós venhamos a amar a Deus. Acontece que, em virtude da ignorância, das informações equivocadas, uma parcela razoável de seres humanos vivendo na Terra odeiam Deus, ou então o temem, mas não o amam, porque não conhece os seus atributos, que Ele é soberanamente bom e justo. Não podemos aceitar uma ideia de que Deus cometa alguma coisa contra o bem dos seus filhos, e isto não raro está acontecendo. Em seguida, devemos daí ter essa ideia de que a criança sofre porque é uma necessidade de reequilíbrio por delitos que aquele espírito reencarnado na criança praticou em vidas passadas. Tudo que nós fazemos, há um arquivo em cada um de nós, que guarda o que fazemos de bem, mas guarda também o que fazemos de mal, para que nós apaguemos o mal que praticamos através da lei de amor, porque é esta lei que deve funcionar a prioristicamente na mente de todos nós. O maior antídoto contra o sofrimento e a dor é o amor, porque quando nós estamos sofrendo, estamos sentindo as dores cruciais da nossa vida corporal, se dedicarmos a nossa atenção a amar, há uma atenuação imediata da intensidade desses problemas, imediata. E é justamente isso a função do Espiritismo, nos mostrar que nós devemos fazer essa transformação moral o mais rápido possível a respeito da nossa conduta aqui na Terra. E é por esta e outras razões que Deus colocou a mediunidade na vida de todos nós. Portanto, a mediunidade na criança, ela tem um aspecto
muito diferenciado daquela que, às vezes, as pessoas que não conhecem o Espiritismo interpretam de forma equivocada. Portanto, a mediunidade é uma predisposição psico-orgânica. Ela está toda envolvida pelas células físicas nas células perispirituais. Porque as células físicas são inertes, elas não têm sensibilidade. Quem lhe proporciona a sensibilidade é o perispírito, porque nós somos um ser integral, alma ou espírito, perispírito e corpo carnal. Assim é a criança. Daí esse elemento intermediário que Kardec veio estudar no momento de grande oportunidade, é preciso que nós saibamos as suas funções e, sobretudo, as suas propriedades. Principalmente nós que convivemos no centro espírita nas tarefas doutrinárias de vária ordem. O Espiritismo é uma doutrina que nos abre as portas para que nós ali atuemos de forma dinâmica a benefício pessoal, mas, em primeiro lugar, a benefício coletivo. Portanto, nós tivemos aqui uma emoção muito profunda quando participamos de uma forma efetiva do que aconteceu no momento dos cânticos. Eu senti uma vibração que comumente nunca senti na minha vida. Uma vibração de amor de todos nós, unidos no mesmo pensamento, como filhos de Deus, irmãos diante da paternidade divina, seja na criança, no púbere, no adolescente. A criança tem nas suas faixas etárias uma andança que nós, como os pais, devemos tomar conhecimento. Às vezes, o comportamento da criança nos surpreende. Quando Jesus teve a oportunidade de asseverar que ninguém entraria no reino dos céus sem se transformar como uma criança, houve muitas interpretações errôneas. Ele sabia que a criança não é absolutamente um ser miniaturizado, não é simplesmente um corpo que foi produzido no momento da fecundação, nem tampouco é um complexo de um ser humano que está vivendo pela primeira vez. Portanto, isto deve calar na nossa mente profundamente. O fato de saber que o nosso filho é necessitado de uma atenção especial, porque ele traz inclinações, eles trazem problemas. E na questão da mediunidade na criança, existe um aspecto que o Espiritismo vem nos esclarecer. No processo de 1 ano até 7 anos, é o tempo que o espírito vai se introduzindo gradativamente na matéria. Inicialmente, o espírito, nos primeiros anos de vida, ele mantém todo o contato com o mundo espiritual de onde ele veio. Os seus protetores, os seus familiares da sua família espiritual estão ali acompanhando, mas também tem os adversários, temos os nossos inimigos que também nos acompanham, porque eles também merecem a atenção especial de todos nós. E muitas vezes nós ficamos surpresos com determinado comportamento das crianças. Portanto, quando é que realmente
a criança está agindo no seu processo de infantilidade. E quando é a presença da mediunidade? Nós temos, como é natural, um médium com quem convivemos dioturnamente e que sempre nos dá informações muito preciosas, porque ele passou por essa transição da sua mediunidade ostensiva numa família que não era espírito. E ele, em uma entrevista que foi colocado no livro Divaldo Franco Responde, a entrevistadora lhe fez uma pergunta muito oportuna. Como foi, Divaldo, a sua vida? Justamente na fase infantil, que você via os espíritos como está vendo uma pessoa encarnada. Como foi a sua reação em várias circunstâncias, na escola, com os amiguinhos, na vida das brincadeiras? E ele conta fatos interessantes, inclusive esse do amiguinho invisível, que somente a criança vê, e que surpreende muitos pais que vão procurar a resposta no seio da ciência psicológica, acadêmica, e que na maioria das vezes não consegue uma resposta que satisfaça. Divaldo não teve essa oportunidade dos seus familiares buscarem respostas para o que se passava com ele, porque com a idade de 3 anos, ele teve uma visão da sua avó, que ele não conheceu, e que ele disse: diga esse recado à sua mãe. E ele prontamente leu o recado à Dona Ana. E Dona Ana tomou um susto muito grande, porque ela não conheceu a sua mãe. A mãe de Dona Ana desencarnou no seu parto. E quando Divaldo descreveu em detalhes a pessoa que mandou o recado, a sua tia, Dona Edvige, diz: Ana é mamãe, porque até um camafeu que ele identificou no espírito estava sendo descrito naquele momento, que Edvige, a sua tia, colocou no cadáver da sua mãe. Daí por diante, Divaldo teve uma série de fenomenologias muito interessantes. Um dia ele conta que estava no quintal brincando e de repente ele viu um menino de cor morena que se aproximou dele e disse: Di, vamos brincar? E ele assustou-se e perguntou: quem é você? Eu sou Jaguaraçu. Jaguaraçu passou a ser um amiguinho invisível de Divaldo e que constantemente estava brincando com ele. Mas na escola, Divaldo enfrentou problemas muito sérios, porque os seus colegas às vezes identificavam ele conversando sozinho, quer dizer, sozinho para os que são cegos mediunicamente, mas para ele não. Então era alvo de mofa, de ridicularização e etc. Mas ele tinha uma professora, a Dona Antônia Pedreira, que tinha um afeto muito especial por ele. Veja como a providência divina protege as pessoas, através das próprias criaturas. E essa professora muitas vezes interferia nesses momentos de mofa, que hoje é chamado bullying. Já existia o bullying naquele tempo de Divaldo. É verdade. Então, depois de 11 anos completados por ele, um dia Jaraguaraçu lhe disse: Di, eu vou nascer de novo. E ele ficou assustado. Vou reencarnar. E ele não sabia o que era a palavra reencarnar. Perguntou: do que se trata, meu amigo?
Ele disse: eu vou nascer de novo na terra. E Divaldo ficou muito triste, porque admitiu que Jaguaraçu ia morrer e ele nunca mais ia ver a figura daquele amiguinho que conviveu com ele um tempo muito grande. Daí, mais tarde, ele tinha 17 anos e um dia lhe surgiu um rapaz. Esse rapaz se identificou com o nome de Walter e disse que tinha desencarnado em um acidente de carro em Recife. E Divaldo diz que esse espírito foi um amigo dileto da sua vida, que lhe deu muitas instruções nessa fase da adolescência tão difícil para o jovem aqui na Terra, e que muitas vezes não encontra uma sustentação necessária para determinadas circunstâncias, principalmente no campo da sexualidade. E Walter era um doutor em sexualidade e começou a instruí-lo, a dizer o que era sexualidade, porque, como os pais de Divaldo, e até hoje, os pais, muitas vezes espíritas, sentem vergonha de abordar com os filhos a respeito da sexualidade. E isso é um equívoco muito grande. Cabe aos pais ter essa iniciativa de instruir os seus filhos para esta faculdade sexual, que tem uma influência muito grande na vida de todos os seres humanos na face da Terra. E por isso é a obrigação dos pais fazê-lo de uma forma nobre, de uma forma correta, porque quando os pais não fazem, lá na via pública, os amiguinhos dos seus filhos vão degenerá-los, o que acontece muitas vezes, porque a criança não tem o conhecimento do que está se tratando e muitas vezes é envolvido pelo comportamento degenerado de muitas pessoas que ainda fazem parte da população da Terra. Portanto, Divaldo realmente é um exemplo típico. Eu tenho um bisneto que tem características mediúnicas. Ele vai fazer agora 9 anos. E eu tenho reparado no comportamento dele determinados detalhes. E a minha filha, que é espírita, é estudiosa da doutrina, tem um cuidado muito grande de acolhê-lo nos seus programas. Os seus problemas muitas vezes são de crise muito intensa, porque ele trouxe os amiguinhos de outra vida com que ele conviveu e que estão lhe acompanhando. Às vezes ele tem crises nervosas que surpreendem a nossa família. A mãe dele tem vínculos profundos com o filhinho e se desentendem muito. E nós conversamos com ela: minha filha, você não deve assim proceder na convivência com seus filhos. E explicamos e reexplicamos, porque o Espiritismo tem essa expectativa. Ele não manda ninguém proceder da forma correta. Ele instrui, ele esclarece, ele consola, ele orienta e respeita o livre-arbítrio de cada um de nós. Portanto, a mediunidade na criança deve ser encarada com muita naturalidade. Quando o nosso filho, na fase infantil, começar a dizer determinadas coisas infantis, pueris, não é nada de mediunidade. Mas no momento em que ele fica sério e fala de determinados diálogos com alguém que a família não está vendo, via de regra é um espírito
a família deve prestar atenção. A família tem muita responsabilidade, principalmente na harmonia conjugal, que é soberana para criar uma atmosfera psíquica a fim de não dar chance a que as entidades que são inimigas da família, e nesse particular, adverte-nos o espírito Filomeno de Miranda que rara é a família aqui na Terra que não tem inimigos espirituais, e isso merece uma atenção muito grande. Por isso o Espiritismo nos recomenda a implantar o Evangelho no lar, porque é um momento de asepsiar a psicosfera do local aonde nós convivemos, que muitas vezes tem circunstâncias que promovem uma contaminação do ambiente psíquico. Às vezes desinteligências, desentendimento entre os cônjuges, entre os pais e os filhos, que não deve ser de uma frequência danosa para a família. Este momento do Evangelho no lar é de suma importância. É nesse momento que nós atraímos os nossos benfeitores espirituais. E que muitas vezes os problemas da família são resolvidos de forma positiva, porque este hábito é cumprido pelo menos uma vez por semana, naquele horário e naquele mesmo dia. Por que isto acontece? Porque o mundo espiritual compreende a necessidade da disciplina. Às vezes existe uma série de circunstâncias impeditivas para que seja interferido essa implantação, e que a família atenta, vigilante, não deve permitir de jeito nenhum. Muitas vezes chegam pessoas para fazer visitas no dia do Evangelho no lar. Claro que a família não vai ter um gesto de indelicadeza, deve dizer que está naquele momento reunida para o estudo do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e convida a pessoa para participar. Mas não convidemos ninguém fora dessas circunstâncias para participar do nosso Evangelho no lar. É uma atividade eminentemente da família, dos que estão vivendo unidos pelos laços da afetividade. É um hábito extraordinário, que muitas vezes impede entidades agressoras invadirem o nosso lar, porque cria uma dificuldade evidente para a sua penetração com os pensamentos da família, os ensinos de Jesus. Vai se formando uma cúpula dentro do lar, que é a proteção evidente para que a família transite de uma forma compreensiva, com os entendimentos necessários, sem brigas que podem ser colocadas à margem, muitas delas incutidas pela presença dos nossos inimigos espirituais. Eu já passei por essa experiência, e é uma experiência muito difícil de ser enfrentada se nós não nos prepararmos para que saiamos airosamente desta circunstância. Somos envolvidos de uma forma muito fácil, de repente, porque ainda somos pessoas muito impulsivas, nós tomamos decisões e comportamentos que não são recomendáveis. Às vezes criamos problemas, seja no seio da família, seja no trabalho, seja na nossa convivência com os amigos, com os conhecidos, porque não podemos colocar
à margem este relacionamento que existe entre o mundo espiritual e o mundo físico, e que o Espiritismo, no seu processo científico, nos explica que a ciência espírita se dedica ao estudo da origem, da natureza e do relacionamento entre o mundo espiritual e o mundo físico. Por isto, os espíritas devem, independente de querer ser médium ostensivo, estudar a mediunidade à luz do Espiritismo, estudar o livro dos médiuns, porque ali está o maior tratado de paranormalidade humana que se encontra na face da Terra. Portanto, a mediunidade na criança é um fato muito atual nos dias atuais, que nós devemos nos preparar para conviver de uma forma favorável. O Espiritismo é uma doutrina cujas explicações e elucidações são primorosas. O que nos compete é colocá-las em prática. Reparem que tudo no centro espírita oferece um processo de repetição. E que muitas vezes os próprios espíritas que vêm às nossas reuniões públicas doutrinárias dizem: mas eu já ouvi falar a respeito disso inúmeras vezes. Não devemos raciocinar dessa forma, devemos perguntar: eu já estou praticando isto? Muitas vezes ainda não estamos praticando, porque esta é a base da educação espírita. Allan Kardec, na figura do professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, foi para o Verdun, na Suíça, conviver com um dos maiores pedagogos que já teve na face da Terra, João Henrique Pestalozzi. E foi lá que ele rememorou muito do seu aprendizado em reencarnações passadas. E este pedagogo suíço tinha uma concepção extraordinária. Ele dizia que a educação é baseada em 3 elementos indissociáveis: trabalho, solidariedade e perseverança. E ele diz: todo educador deve ter em mente de repetir a lição tantas vezes quanto sejam necessárias, até que o aprendiz assimile os ensinamentos que lhes são colocados à disposição. Por isso, o Espiritismo é um educandário extraordinário. As nossas reuniões públicas doutrinárias têm uma importância muito grande. Não faltemos às nossas reuniões públicas doutrinárias, porque ela tem vários aspectos a considerar. Às vezes o espírita desconhece que ali é um ambiente psicoterápico. Muitas vezes os benfeitores espirituais fazem cirurgias perispirituais dentro da reunião pública doutrinária. E para isso, o nosso Nilo é o marechal desse ensinamento, diz que os trabalhadores da mediunidade não pode faltar à reunião pública doutrinária, porque é ele que fornece o ectoplasma para que os espíritas processem essas cirurgias espirituais. Eu me recordo, para dar chance ao companheiro também participar desse momento de exposição doutrinária, de um fato que ocorreu conosco lá no Centro Espírita Caminho da Redenção. Entrevistávamos Divaldo a respeito da terapia pelos passes, é outra coisa importantíssima na Casa Espírita. E no final, diante de um público em torno quase de 1000 pessoas, Divaldo revelou: o Espírito Manuel Filomeno de Miranda está aqui
me pedindo para comunicar a todos os presentes que os benfeitores vão fazer uma desobsessão coletiva no final da nossa reunião. Então vejamos como é importante a questão da reunião doutrinária na educação dos nossos filhos. Não nos esqueçamos de fazer o que esses pais estão fazendo, trazendo os seus filhos para a educação infantil. Desde essa idade, ficamos profundamente emocionados com o número de criancinhas que aqui estavam, possivelmente recebendo a orientação no momento atrasado, para poder, no transcorrer do seu desenvolvimento intelecto, moral, ter subsídios dentro do seu mundo subconsciente, para que elas se conduzam dentro daquilo que preceitua o Espiritismo. Moralizemos os nossos filhos, aprendamos a dizer não a eles nos momentos oportunos. Tem muitos pais que não sentem a força austera para dizer ao filho: não vou permitir que você fale isso. Às vezes, o médium infantil começa a apresentar ideias negativas dentro do lar. Os pais devem chamar o filho e dizer: olha, quem foi que lhe ensinou isso? Ah, não sei, foi alguém que eu não sei quem foi. Está errado, você não deve ouvir a opinião de outras pessoas, a não ser do seu pai, da sua mãe, que lhe amam profundamente e têm a tarefa de educá-los. Portanto, esse é o amor que nós devemos dedicar aos nossos filhos, seja em que circunstância for, para poder realmente usufruir dos frutos que naturalmente vão acontecer com essa cuidadosa educação que devemos implantar dentro do lar. É onde se constrói o homem de bem. A escola constrói o cidadão. Se os pais se omitirem de criar condições para instruir e formar o homem de bem, vai passar, muitas vezes, ter que derramar lágrimas de sangue. Ouçamos o nosso companheiro. Bom dia. Nosso abraço de fraternidade e muito prazer em conhecê-los. Quantos minutos mais eu tenho? 30 minutos. Acho que dá, suficiente. Eu queria estudar um pouco a codificação. Permitam-me. Porque um assunto de tamanha relevância não poderia passar desapercebido aos olhos do codificador. Então, ele estuda no capítulo 18 da segunda parte do Livro dos Médiuns os inconvenientes e perigos do exercício da mediunidade nas crianças. Então, as perguntas que Kardec formula no Livro dos Médiuns normalmente são respondidas pelos espíritos, porque o Livro dos Médiuns nada mais é do que a continuidade do Livro dos Espíritos. O Livro dos Médiuns é constituído de muitas perguntas de Allan Kardec, muitas respostas dos espíritos e grandes ditados espontâneos de Erasto, de Lamennais, de São Luís, daqueles espíritos que assessoraram Allan Kardec por orientação e inspiração maior do Espírito de Verdade. Então, a pergunta que Kardec formula
Será inconveniente desenvolver-se a mediunidade nas crianças? O que é que os espíritos respondem? Certamente, ponto. E sustento mesmo que seria muito perigoso, visto que esses seres, esses organismos débeis e delicados, sofreriam fortes abalos e as imaginações infantis excessiva superexcitação. Com base nesse texto inicial, muitas pessoas fecham completamente as possibilidades, avançam para o período da adolescência e estabelecem graves restrições para a prática mediúnica. Vamos examinar o que Kardec falava e como os benfeitores espirituais da época definiam o que era desenvolvimento da mediunidade. Capítulo anterior, o capítulo 17. E Kardec vai dizer que como é que se desenvolve a mediunidade? Que não há método para definir características orgânicas, psicológicas, emocionais ou de outra natureza para a gente identificar um médium. Eu não posso olhar para Nilo e dizer que ele é médium, que não é. Ou para Fátima e dizer que Fátima é médium, que não é. Agora eu tenho uma desconfiança que é pelas conversas que ela já falou com a gente. Mas pelos cabelos dela, pelo nariz dela, pelo perfil, nós não sabemos. Então Kardec dizia, só se define a mediunidade pela experimentação. Então, desenvolver mediunidade é o ato deliberado da pessoa de procurar exercitar, se colocar numa posição para verificar se o fenômeno ocorre por ele, por seu intermédio. Como a criança não tem autonomia, ela está sob a regência dos seus pais, como é que a criança iria desenvolver? Quer dizer, um ato espontâneo da criança, papai, eu quero desenvolver a mediunidade, não é possível. Mas, por um ato dos pais, vamos desenvolver, ver se minha criança é médium. Então, é isso que Kardec está, de um certo modo, deixando de recomendar os benfeitores espirituais. Então, vamos dizer, é muito comum a criança, quando renasce numa nova encarnação, essa criança apresentar características do seu relacionamento com o mundo espiritual. Ela não encarnou ainda. A reencarnação só se complementa a partir dos 7 anos, dizem os benfeitores a André Luiz, na série maravilhosa que Chico Xavier trouxe para nós. Esse período até os 7 anos caracteriza realmente a infância plena em que a alma vai reencarnar. Então ela tem muitas imagens que são ainda do mundo espiritual. É natural. Isso seria mediunidade? Não, reminiscências. Reminiscências anímicas do período que ela viveu no mundo espiritual. Mas aí surge em grande número de crianças a história do amiguinho invisível. A própria psicologia, com outras interpretações, já dá outras definições. Mas aí, se a criança chega com histórias de que viu, que está conversando com um amiguinho invisível, não cabe de modo nenhum aos pais, a ideia é dizer, meu filho é médio por vaidade, ou até por uma falta de compreensão. Vamos desenvolver a mediunidade do meu filho. Vou estimular a mediunidade. Estimular onde? No centro espírita é impossível. As casas espíritas sérias não permitem esse ato deliberado de tentar desenvolver a mediunidade nas pessoas. No lar, no evangelho, no lar, de outra maneira qualquer, seriam verdadeiras afrontas e agressões à natureza infantil. Então, esse período, nunca pensar em desenvolver, quer dizer, levar a criança, provocar na criança a abertura de um processo mediúnico.
Ficou claro isso do ponto de vista do estudo kardeciano? Mas Kardec volta a perguntar. Entretanto, há crianças que são médiuns naturalmente, quer de efeitos físicos, quer de escrita e de visões. Esses casos apresentam o mesmo inconveniente? Os espíritos respondem, não. Quando a faculdade se manifesta espontânea numa criança, é que está em sua natureza e porque a sua constituição se presta a isso. O mesmo não acontece quando é provocada, remetendo à questão anterior, e superexcitada. Então é natural que muitas crianças tenham mediunidade a partir da infância. Isso é um processo natural. Eu pergunto, vai para a reunião mediúnica? Ainda não. Isso é da responsabilidade dos pais. Porque Kardec vai definir que o processo de ir para a reunião mediúnica decorre de amadurecimento físico, psicológico, estrutura emocional para isso. Mas os pais também não podem ocultar o fato de que aquilo é mediunidade. No processo educacional, ainda dentro do lar, os pais têm que começar a remeter a criança à compreensão de que a vida continua, de que os nossos amigos espirituais estão presentes em nossa vida, os nossos benfeitores nos auxiliam, e é natural que de vez em quando nós tenhamos contato, que isso é muito natural, é uma coisa natural. Então é o processo educativo dentro da família para tratar aquele fato mediúnico como uma coisa natural. Se a gente vê a vida dos grandes médiuns, a mediunidade a gente sabe que é trabalhada no mundo espiritual. Todos os médiuns é um programa reencarnatório. Se a gente lê os mensageiros, a gente vai ver lá o mundo espiritual preparando centenas, milhares de médiuns para derramar na face da Terra, para acelerar o progresso da humanidade, para estimular a compreensão da necessidade de superarmos esse materialismo dominante que cria todos os grandes empecilhos para que a presença da ética, da moral, dos costumes, faça com que esse planeta saia dessa condição quase primitiva em que ele se encontra. Então, no mundo espiritual se programam as mediunidades e os médiuns. O que é que acontece lá? Verdadeiras atividades, banhos magnéticos, estruturação biológica na célula, para que a pessoa venha com uma facilidade maior de abordar o mundo espiritual, uma maior capacidade de desprendimento. Então o médium é preparado no mundo espiritual e a criança naturalmente vem médium. Então José contando as histórias de Divaldo, Chico Xavier na sua primeira infância, como ele ganhou um prêmio, porque Emmanuel lhe deu uma pescazinha, né? E ele ganhou um prêmio entre centenas e milhares de estudantes em Minas, as grandes torturas da sua primeira madrasta, então os problemas da mediunidade e os aspectos da mediunidade desencadeando para levar essas pessoas ao seu devido roteiro traçado pelo mundo espiritual. Então a mediunidade é muito natural. Agora, por que alguns grandes médiuns vieram com mediunidade a partir da infância e outros não? Questões de programação do mundo espiritual. Joana de Anjos diz que a mediunidade pode despontar em qualquer fase da vida. Pode despontar na infância, pode despontar na adolescência. É muito comum o despontar natural na adolescência. Por quê?
A glândula pineal, que é a veladora da sexualidade, praticamente abre-se para percepções mais amplas. Com o advento da sexualidade, muitas vezes acontece também o aflorar da mediunidade em várias pessoas. Vou abrir um parêntese para contar uma experiência lá da Mansão do Caminho. Lá na nossa instituição, Centro Espírita Caminho da Redenção, o nome da obra é Mansão do Caminho. Nós temos uma juventude espírita muito atuante, historicamente muito dinâmica, muito atuante. E o diretor da nossa juventude espírita Nina Lueira, é um médico, já não é tão jovem assim, mas ele continua dirigindo a juventude. E eles criaram lá um trabalho em que, naturalmente, está inserido no curso da própria atividade da juventude, o trabalho da mediunidade. Eles foram fazer, ele pediu permissão, foram fazer um treinamento com aulas de meditação, relaxamento, e começaram a ver as manifestações entre os jovens adolescentes. Esse é um momento muito favorável para o eclodir da mediunidade. Um grande número de médiuns eclodem a mediunidade juntamente com esse processo da sexualidade. É o momento da glândula pineal abrir-se numa outra dimensão para os registros da vida espiritual. E ele estava exercitando a meditação e começaram as comunicações. E Edilto foi a Divaldo e disse: não, está no programa, dar oportunidade, está no programa da nossa casa para dar oportunidade a esses jovens. Então eles criaram um grupo mediúnico. A juventude lá é muito ativa. O grupo mediúnico começa às 7 horas da manhã, de 7 às 8, grupo mediúnico funcionando. Quem participa? O diretor, todos os evangelizadores, aquelas adolescentes que desejam participar e que, numa abordagem de consulta espiritual, são recomendados a participar do programa do trabalho. Surgiram dúvidas: e se esse jovem adolescente depois não puder mais participar, a vida levar para outros rumos, para outros destinos? O jovem realmente, 15, 16, 17 anos, é o período vem o vestibular, vem as viagens. Hoje muitos brasileiros estão na Europa. Não há problema nenhum. Eles não abandonarão o trabalho mediúnico, apenas eles serão levados pela vida para exercer outras atividades. Como a mediunidade, a mediunidade não é só uma ocorrência para dentro da sala mediúnica. A gente é médium não para receber espírito em qualquer lugar, mas a gente é médium da vida. Médium onde estivermos, estaremos conectados com o mundo espiritual, eles terão desenvolvido essas capacidades para a própria vida, para o exercício da vida, da própria vida. Então, na adolescência é perfeitamente natural, na infância também é natural, não para ser desenvolvida artificialmente, para o tratamento adequado da mãe, da família, orientando essas crianças. Então, esses aspectos são de veras muito importantes, mas Allan Kardec consegue. Eu vou voltar, a minha pesca aqui está escondida aqui no computador, para que vocês possam acompanhar as elucidações de Allan Kardec. Pergunta 8ª: em que idade se pode ocupar sem inconvenientes de mediunidade? A gente tem essa coisa, idade, marcar época fixa. Nós gostamos muito de padrões, né? A partir de tanto tempo. Então Allan Kardec os espíritos vão dizer: não há idade precisa. Isso depende inteiramente do desenvolvimento físico
e mais ainda do desenvolvimento moral. Depende muito do desenvolvimento físico e do desenvolvimento moral. Há crianças de 12 anos que serão menos afetadas pela faculdade mediúnica do que algumas pessoas já formadas. Falo da mediunidade em geral, pois a de efeitos físicos é mais fatigante para o corpo. E não foi outra coisa que aconteceu com o próprio Allan Kardec. As médiuns de Allan Kardec eram adolescentes. E o que é que aconteceram com elas? Desapareceu a tarefa, desapareceu. Ninguém sabe onde está as irmãs Baudin. Certamente casaram, foram cuidar da vida, não sei se continuaram exercendo a mediunidade. Saíram da história, deixando naturalmente um marco de uma missão relevante que foi marcada na história para aquele momento, para aquele processo. Então, essas explicações doutrinárias para que a gente possa estruturar uma compreensão adequada do fato. Agora eu vou me permitir fazer... Bom, tem uma nota... Esses meninos médios, adolescentes médios da Mansão do Caminho, uma vez Nilo viajou com um deles para tarefas da Federação Espírita Baiana no interior, para levar o conhecimento, os encontros macro-regionais. Todas as federativas têm esses encontros. E aí um deles disse a Nilo: tio, agora já era o barzinho, agora é mediunidade, é lá para consolar os espíritos, atender às demandas do nosso crescimento moral e espiritual. Então, o jovem é muito tentado a essas dificuldades. A visão do jovem, naturalmente, ele já houvera frequentado o barzinho, ele já estava iniciando-se nos aspectos negativos da vida. Por que não iniciá-los nos aspectos positivos do trabalho do bem, da solidariedade? Então, veja a visão daquele jovem. Ele estava cônscio da responsabilidade de que a tarefa nova impunha-lhe determinadas renúncias a coisas que ele não mais poderia executar. Então, não foi produtivo, não foi extremamente proveitoso. Então, eu vou me permitir agora alguns depoimentos da minha vida pessoal, porque eu tenho uma família numerosa, por questões de necessidade de crescimento espiritual e de resgate de minhas dívidas de muitas encarnações, eu tive que receber muitos filhos, e os filhos foram as bênçãos da minha vida. Então, foi nascendo um após o outro. Minha mãe minha esposa era muito maternal, e ela, quando estava assim, não grávida, ela ficava meio depressiva. Aí eu procurava solucionar o problema da maneira como eu podia. Aí foram nascendo os meninos, né? Nasceu o primeiro, não era médium. Nasceu mais uma, essa era médium. Essa era médium quase desde a primeira infância. E eu vou contar alguns episódios da mediunidade dessa garota. Ela tinha, isso é um cacófato, né? Ela possuía dons de mediunidade de efeitos físicos. E ela brincava com isso. No colégio, brincava em casa. Tinha fenômenos que ela provocava espontaneamente e perigosamente. Precisávamos que nós interferíssemos para que ela não brincasse com o sagrado, não brincasse com as coisas de Deus. Mas eu quero contar um fato perigoso da nossa vida. Com muitos filhos, eu trabalhava fora de casa, e minha mulher levava as crianças
para a escola, tinha certas obrigações, fazer meus pagamentos. Hoje a internet é uma maravilha, paga tudo pela internet, mas antigamente tinha que ir no banco, e aí deixava os nossos filhos, são 8 filhos, são poucos. E aí deixávamos com a empregada doméstica. Não sei como é que aconteceu pela primeira vez, essa garota acordou em transe sonambúlico. E a empregada doméstica, muito habilidosa e muito, vamos dizer assim, apimentada, começou a fazer-lhe perguntas. E ela respondendo perguntas da vida pessoal, como é o nome do namorado, coisas levianas, né? Coisas levianas. E a menina respondendo em transe sonambúlico. E aí começaram a trazer outras empregadas domésticas dentro da nossa casa. Quando nós soubemos, ela começou a ficar, entrou em processo de definhando fisicamente, muito neurastênica a garota. Ela estava sendo explorada pelas empregadas domésticas. Então, nós interferimos para superar a dificuldade e, naturalmente, para colocar as coisas em ordem dentro da família. Então, a nossa família tinha essas dificuldades, esses problemas da mediunidade. A mãe médium, a filha médium. Quando José falou aqui do Evangelho no Lar, uma vez uma amiga minha visitou-me e disse, mas a sua casa tem tanto espírito. Eu dizia, é tanto assim? E nós, como tínhamos muitos processos obsessivos dentro da família, nós fazíamos o Evangelho, não é uma vez por semana? Houve um período de alguns anos que nós fazíamos diariamente, porque não estávamos aguentando com a pressão das dificuldades. Então, receita para vocês, se a coisa estiver complicada, uma vez por semana não dá. Isso é mesmo que remédio. Evangelho no lar é mesmo que remédio. Às vezes, como é que o médico faz? O médico faz de 12 em 12 horas, não é? Ou uma vez por dia. Então, uma vez por semana, às vezes é um remédio mal dosado para as necessidades da família. A gente fazia evangelho diariamente para superar as nossas dificuldades. Eu me lembro do primeiro transe dela dentro da família. Estava passando na televisão um programa de índios, né? Uma taba, coisas do Xingu, aquelas coisas. E ela foi entrando num processo emocional. Daqui a pouco ela entrou em transe profundamente mediúnico, tranquilo, com aquelas coisas de índio, com aquela postura de índio, com aquela dança de índio. Então, transes mediúnicos espontâneos. A gente tinha que acostumar. Vai para a reunião mediúnica? Não, a gente tem que resolver em casa. Tem que resolver em casa para superar nossas dificuldades. Então, com o passar do tempo, ela foi superando as dificuldades da infância e foi muito jovem para a reunião mediúnica, é claro. Com o passar do tempo, na adolescência, 18 anos mais ou menos, ela já estava frequentando as reuniões mediúnicas para dar expansão à sua possibilidade mediúnica, médium natural, médium com grande potencial. Mas outros problemas relacionados com a vida. Essa menina que tinha uma mediunidade muito fácil, tinha uma capacidade de captar o mundo espiritual com muita clareza, casa-se, vem os filhos, 3 filhos, vem a separação, e aí começam os problemas para o desempenho da mediunidade, a renúncia, ela é enfermeira, plantões, uma série de dificuldades, e ela então pede para sair da reunião mediúnica, porque ela não estava dando conta, e foi permitido que ela saísse da reunião mediúnica. Às vezes a gente não pode, aquilo não é um compromisso, uma prisão que você tenha que ficar eternamente.
ela conscientemente percebeu que não estava em condições de frequentar reunião mediúnica e ela continua, hoje já é uma senhora de 50 anos, enfermeira, trabalha muito, e de vez em quando, às vezes a gente está em casa, às vezes ela promove uns transes dentro de casa, mas transes espontâneos, não é que a gente provoque, são situações espontâneas que a gente atende como se fosse, como atendíamos no passado, quando das nossas experiências com a nossa infância. Então, os problemas da mediunidade, ela acompanha as pessoas, às vezes desde a infância, e às vezes a partir de outros momentos. Eu tenho a quarta filha, ela casou-se também, nunca apareceu problema de mediunidade. Casou-se, teve 2 filhos, superou, hoje é uma senhora de 40 anos, beirando os 40 anos, e agora veio para a mediunidade. E quando eu não estou nessa posição completamente despreocupada, não, essa não é médium, nunca demonstrou, olha a mediunidade aparecendo, aos 40 anos. Então a mediunidade, nós sempre dizemos no nosso livro, a mediunidade pode surgir na infância, na idade madura, na adolescência é um padrão mais ou menos muito comum, pode surgir na idade madura, porque a hora da mediunidade é de Deus, é a hora apropriada no programa de vida de cada pessoa. Médios como Divaldo, Chico, Ivone Pereira, têm que ter mediunidade cedo, porque eles têm tempo, eles têm pressa de aproveitar essa reencarnação. Ivone Pereira disse que ela acha que é médium desde berço, porque com 9 anos de idade ela entrou numa crise de catalepsia profunda, com um engasgo que lhe dava a condição de morta. Os médicos, com poucos recursos na época, diagnosticaram a sua morte. E ela depois constata que aquele engasgo nada mais era do que uma reminiscência da vida passada, quando ela se suicidara. Ela se suicidou afogada. Então ela se sente, aos 9 meses de idade, sufocada pelo afogamento. É um processo mediúnico? Não, é um processo anímico. É uma reminiscência do seu passado e que os espíritos se aproveitaram para reestruturar o seu perispírito para que ela pudesse desenvolver a sua mediunidade de uma forma mais adequada possível. Então, a mediunidade acontece no momento que Deus quer, no momento que Deus permite. Nós não devemos provocar os fenômenos mediúnicos. Quando eu disse que os meninos de 15, 16 até 18 anos, na nossa juventude, começaram um processo mediúnico em aulas de meditação, não foi uma provocação, foi uma coisa espontânea da vida, naturalmente convocando eles para as tarefas que a vida iria apresentá-los. E o processo é natural. Muitos adolescentes lá da juventude pedem para ir para a mediúnica, às vezes naquela fantasia de serem médios, e ficam lá e não tem mediunidade coisa nenhuma. 15, 16, 18 anos, só acontece com quem tem programação espiritual para o fato. Então, é preciso que cuidemos do processo da mediunidade dos nossos filhos da maneira adequada, na fase infantil, dentro do lar, cuidando deles com orientações adequadas e, no momento próprio, atender às suas necessidades conforme elas se manifestam. Em nossa casa tinha muitos processos obsessivos. E para não dizer que mediunidade é coisa de mulher, tem o nosso filho João, que tem o meu nome, também nasceu médium.
Ele nasceu médium e foi para a reunião mediúnica cedo, porque ele não aguentou os processos da mediunidade na adolescência dele. Ele, às vezes, chegava do banco muito cansado, ele é gerente do Banco do Brasil, ia para a reunião mediúnica, dava comunicações, e ele tinha vidência espiritual. E com 8 filhos dentro do lar, era uma bagunça que eu tentava organizar, e tinha os meninos mal comportados, como é natural em toda a família, muito, vamos dizer, irrequietos, e às vezes eles ficavam no quarto dele, um abusando do outro. Aí ele dizia, Estevão, eu estou vendo um lubião aí atrás de você. Lubião era um nome que eles criaram para espírito inferior. Então, lubião é espírito inferior, é uma linguagem deles. E aí João dizia, Estevão, você se comporte. Ficava doutrinando o irmão. Minha mãe e meu pai já lhe têm advertido. Eu estou vendo um lubião aí atrás de você. Aí o outro gritava lá do... Meu pai, João está me metendo medo. E eu gritava de lá, deixe-me dormir, que amanhã eu vou para Petrobras de madrugada para trabalhar. Aí depois ele vinha para me contar, meu pai, eu falo assim brincando com Estevão, mas não é brincadeira não, eu estava vendo mesmo. Eu disse, você estava vendo mesmo? Aí ele me contava as características do espírito. Eu finjo que é brincadeira, para ele não ficar assustado. Mas você contando, ele fica mais assustado ainda. Não, mas ele fica com medo e eu oriento ele, eu não sou mais velho. Eu digo, mas esse papel de orientar é meu, você tem que me dar. Mas meu pai, era conversa, então, uma família mediúnica. Na minha mediúnica, teve um período que tinha 4, 5 pessoas da família. Aí eu dizia, a mediúnica de João Neves. Então, é pelas necessidades espirituais que foram colocadas nas nossas responsabilidades. Então, esses fatos engraçados, na época não foram tão engraçados como parece para mim. Eram fatos inquietantes, eram dúvidas muito difíceis de serem... E nós, quando estávamos assim, muito assoberbados, levávamos todos para a mansão do caminho. Não é? Divaldo é que tem que resolver isso. Aí levávamos, às vezes tomávamos café com Divaldo na mesa, e as conversas de Divaldo iam acalmando eles, ia ajudando-nos a cuidar das nossas responsabilidades. Graças a Deus, todos são bons cidadãos, graças a Deus, então agora eu posso viajar mais tranquilo. Então, essas colocações assim, desataviadas, é para a gente dar um caráter assim, ameno nesse assunto que é muito delicado e que a gente deve tratar com muito cuidado e com muita responsabilidade. Então, um abraço para vocês e que Deus nos abençoe. Bom dia a todos. Queria agradecer os nossos irmãos lá de Salvador, né? Pedro, João, seu amigo. Estava conversando com o seu amigo, quase 300 anos de experiência com a gente, né? Não é pouca experiência, não. E a gente fica muito feliz de ter, porque a gente já conhecia o trabalho de vocês pelos livros, e agora ter a oportunidade de recebê-los aqui é uma honra, nós ficamos muito felizes. E acho que eu cheguei depois, estava em outra atividade, mas que deve ter sido de bastante proveito para todos os pais que lidamos com essa situação nos nossos lares, né? Então, muito obrigado e vamos fazer a festa de encerramento, né? Vamos então, meus amigos, unir os corações, unir os nossos sentimentos e elevar o nosso Pai. Ó Senhor da vida, agradecemos por esses instantes de enlevo espiritual, de aprendizado, de fraternidade. Agradecemos aos amigos espirituais que organizam, que participam conosco dessas tarefas.
e pedimos que essas bênçãos possam ser multiplicadas e possamos levá-las por onde quer que passemos. Muito obrigado, Senhor. Protege-nos a todos, protege nossa casa hoje e sempre.